Oi, gente, eu estava ansiosíssima para gravar esse vídeo porque eu recebi várias mensagens lá no Instagram, no meu Instagram, @anacarolina.sobral. Se você não me segue lá, convido a me seguir porque eu mostro muito da minha rotina e adoro compartilhar tudo com vocês lá. Eu acho que eu nunca falei sobre esse assunto tão abertamente lá no Instagram, apesar de eu falar muito no Instagram. Eu nunca falei tão abertamente sobre a minha experiência como concurseira. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Então já deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal, porque vai ter mais um vídeo sobre esse assunto. Mas nesse aqui eu escolhi falar sobre de forma bem aberta, assim, bem como se fosse uma conversa mesmo com vocês, num café. Bom, meu primeiro trabalho foi como professora de inglês, na época eu fazia pré-vestibular e não passei no vestibular no último ano da escola, do ensino médio, e aí eu fiz um ano de cursinho. Depois que terminou esse um ano de cursinho, eu estava aguardando o resultado do vestibular, e aí eu resolvi começar a trabalhar para ter um dinheirinho. Logo depois recebi o resultado e fui aprovada na Unirio e na UFRJ, escolhi o UFRJ e comecei a cursar Direito lá, na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Depois de mais ou menos um ano e meio, eu comecei a fazer estágio no BNDES. E o estágio eram só 4 horinhas, era de 2 da tarde às 6 da noite. E aí de lá eu ia para a faculdade, que era no centro do Rio também, tanto o estágio quanto a faculdade. E a faculdade ia de umas 6h30 até umas 10h30. Então eu tinha manhã livre. E nessa época eu sempre quis... Sempre não, mas assim, eu nunca quis advogar. Eu entrei para a faculdade de Direito já pensando em fazer concurso público. Então, eu aproveitei que o estágio, eu tinha essa manhã livre e eu comecei a estudar para concurso público. Eu vi o concurso do TRT pela primeira vez anunciar que ia abrir num bus door, naquele papel que fica atrás dos ônibus, né? Eu vi esse anúncio, eu estava indo do trabalho, vi esse anúncio, eu falei, não, vou me inscrever para esse concurso. E por que eu não queria advogar? Porque eu sempre fui uma pessoa que buscou muita previsibilidade. E eu sabia que no concurso público eu ia ter essa estabilidade financeira, além de um salário superior ao mercado. Porque geralmente, né, um concurso público paga mais do que iniciativa privada. Então, nessa vontade de ter algo previsível, ter uma estabilidade financeira e também ganhar bem. Então, pouco tempo depois que eu iniciei o estágio lá no BNDES, eu comecei a estudar para concurso, comprei um cursinho. Eu sempre funcionei muito bem com cursos online. Aí eu comprei um cursinho online, comecei a estudar durante o dia. Eu acordava, estudava de 8 da manhã ao meio-dia, me arrumava e ia pro estágio, do estágio para a faculdade. E nos finais de semana eu estudava também nos sábados, de manhã e à tarde, e no domingo, na parte da manhã. Como que era mais ou menos a minha metodologia de estudo? Durante a semana, de segunda a sexta, eu estudava apenas o conteúdo, as videoaulas e fazia anotações. E no sábado eu focava em revisar a matéria que eu estudei na semana e no domingo fazer questões ou simulados. Eu fiz todos os simulados das provas anteriores do TRT. Eu estudei por mais ou menos de 8 a 10 meses, se eu não me engano, porque a prova foi adiada. Deu para estudar por um período legal. Antes disso, eu não tinha feito nenhum estudo assim aprofundado para concurso público. Eu cheguei a fazer o concurso do TJ, mas assim, faltavam 2 meses para a prova. Eu peguei um material qualquer e eu comecei a ler. Então, assim, eu nem considero que eu foquei, que eu estudei, porque eu nem tive tempo para isso. E o concurso do TRT foi o primeiro concurso mesmo que eu parei para estudar, me programei, me organizei e tive tempo para isso. E eu sou uma pessoa que eu aproveito as oportunidades. Então eu tinha esse intervalo da manhã para estudar e eu tinha o final de semana. Na época eu não era casada ainda, eu namorava com meu marido, a gente planejava casar, mas eu morava com os meus pais. Então eu não tinha filho, né? Eu tinha o estágio e a faculdade, no caso, que tomavam grande parte do meu dia, mas eu tinha a manhã para estudar e tinha os finais de semana. Eu fiquei durante o ano de 2012 estudando e a prova aconteceu em janeiro de 2013.
Eu fiz a prova em janeiro, eu estava me sentindo super preparada. Eu acho que a gente sente quando a gente está preparada. E pela minha metodologia de estudo, eu vi que eu estava, porque eu fazia simulados nos domingos. E a cada simulado que eu fazia, eu estava melhor. Eu acertava mais questões. Então, eu conseguia visualizar o quão bem ou mal eu estava em cada matéria. Então, os simulados foram muito importantes nesse sentido. E depois da prova, eu achei que eu tinha ido bem. Fiquei naquela expectativa do resultado. E eu lembro que no dia que saiu o resultado, eu estava lá no estágio. Um adendo. O estágio no BNDES, gente, era muito tranquilo, muito tranquilo. Tanto que eu consegui de vez em quando estudar lá também. Então, assim, qualquer brecha que eu tinha na minha vida, eu tava com meu material sempre do meu lado. Eu pegava e lia alguma coisa, estudava alguma coisa. Então, tive esse fator que contribuiu e eu aproveitei a oportunidade, né? E no dia do resultado, eu estava ansiosíssima lá na minha mesinha lá do estágio. E aí eu abri lá o site para ver. Tava com a minha fichinha das questões que eu tinha marcado. E aí eu abri o site. Aí, gente, eu tremia. Horrores, assim. Eu tava, assim, sozinha lá, assim, onde eu tava, né? Não tinha ninguém comigo. E aí eu abri e fui. De questão a questão. Questão a questão. Olhava, certo. Olhava, certo. Gente, assim, eu, assim, tremi igual vara verde. Porque eu não acreditei. Sério mesmo, assim. Eu achei, assim, surreal. Falei, como que pode, gente? Eu errei. Eram 60 questões. Eu errei 3 questões das 60. Sabe quando eu conferi de novo? Eu comecei a conferir de novo, porque eu não tava acreditando. Por mais que você saiba que eu tava sentindo que eu estava preparada, que eu tinha ido bem na prova, você nunca ia imaginar que de 60 questões você erra 3, apenas 3 questões. Naquela hora, assim, eu precisava falar com alguém, precisava mostrar pra alguém. E tinha uma amiga minha que fazia faculdade comigo lá na FND e ela trabalhava no BNDES, em outro andar. Aí eu falei, Ingrid, eu preciso ir aí. Preciso falar com você. E aí eu fui lá, falei com ela e que eu queria compartilhar com alguém, né? Quando a gente tá muito feliz, a gente quer compartilhar a conquista. E aí eu falei com ela porque eu não liguei pra ninguém porque eu queria... Sabe quando você quer, tipo assim, alguém na tua frente, assim, pra você abraçar, pra você falar, pra você ver a reação da pessoa, sabe? Eu queria isso. Por isso que eu não liguei pra minha mãe, não liguei pro Flávio, não liguei pra ninguém. Eu queria falar com alguém pessoalmente, urgente, pra desabafar, pra mostrar. E pra pessoa falar pra mim assim, não, eu acho que você tá dentro, sabe? Tipo isso. E aí eu falei com ela. Ela ficou super feliz comigo. Não, com certeza deu certo, não sei o quê. E aí, gente, assim... E ainda tinha a correção da redação. E a redação tem, tipo, peso 2, se eu não me engano, era um peso maior. E era muito importante. E eu nem tinha me ligado nisso, porque se eu tivesse ido péssimo na redação, esses três erros que eu tive, foi 57 acertos, não ia me levar lá pra classificação lá em cima. Não ia ser suficiente. Eu ia ter que ser boa na redação. Porém, por que eu não pensei na redação? Porque eu sempre fui boa em redação. Eu sempre fui boa desde o vestibular. Eu nem estudava para redação, para o concurso público, eu não estudei redação. Porque eu sempre fui muito boa. Nossa, eu estudei muito redação para o vestibular. Muito redação para o vestibular. Eu já era boa em português, em redação. Eu estudei muito para o vestibular. Eu fiz muitas redações. E não tinha nem tanto tempo assim, né, gente? Eu tinha pouco, nem um ano eu tinha feito, eu acho que eu passei no vestibular, já esqueci as datas, mas eu passei no vestibular e assim, um ano depois eu fiz esse concurso, não sei. Então, assim, tava fresco na minha cabeça, então eu nem liguei pra redação, falei, redação foi bem. Isso tava me achando dentro. Eu acho que eu fiquei mais emocionada
mais surpresa, mais feliz nessa correção da múltipla escolha do que na minha própria nomeação, do que na minha própria posse, porque foi, sabe aquele choque que você de realidade? Caraca, eu consegui! Caraca, tipo, eu acho que eu tô dentro, sabe? Foi esse choque que eu tive. E aí depois veio a nota da redação, que eu tirei 90 na redação, foi muito bem, e eu errei, gente. Eu errei concordância verbal. Ridículo, né? Ridículo, mas errei concordância verbal. E eu tenho certeza que foi isso que colocou minha nota para 90, que eu poderia tirar, de repente, 95 ou até 100. Errei concordância verbal porque eu fiz uma frase muito grande, né? Um período muito grande. E acabei, né, colocando singular, no que era para colocar plural. Mas, enfim, fui bem também, tirei 90. E aí, no final, gente, eram 38 vagas. E eu fiquei na classificação simplesmente 26. Eu fiquei dentro do número de vagas. Ou seja, eu tinha que ser chamada, porque se não me chamasse, eu ia entrar com mandado de segurança e eles iam ser obrigados a chamar. Quem é da área do direito sabe. Então, assim, eu ia ser chamada, eu sabia, porque eu estava dentro do número de vagas, então eles têm que chamar dentro do número de vagas. E aí, pra mim, assim, foi assim... O concurso público mudou a minha vida, mudou o meu destino, mudou tudo. Porque eu estava planejando casar, eu estava até vendo apartamento, sendo que a gente não tinha renda para comprovar, para financiar. E aí eu morava num bairro, queria continuar no bairro, não dava para continuar porque por conta do valor dos imóveis, e eu não queria alugar, eu queria comprar alguma coisa e tal, financiar, né? E aí o concurso público, ele veio exatamente nesse momento que eu estava procurando apartamento. Eu falei, não, agora eu tenho renda. Porque, gente, eu fui chamada. A prova foi em janeiro, a classificação foi em março, a homologação foi em junho e 4 de julho eu fui nomeada. 4 de julho eu tomei posse. Quer dizer, 4 de julho eu tomei posse. Então, assim, e eu casei em novembro de 2013. De 2014, né? Um ano depois, porque comprei apartamento, planejei o casamento, aí eu pude fazer tudo, né? Porque eu estava tranquila agora, porque não só eu tinha renda para comprovar, para financiar, como eu tinha como arcar com as prestações mensais do imóvel. Então, assim, mudou a minha vida. E a cerimônia de posse foi emocionante, assim, foi a minha mãe e os meus avós, que podia levar 3 pessoas. E os meus avós, meu avô meio que bancou os meus estudos pela minha infância toda. Então ele me incentivava muito em relação a estudar, até em concurso público, porque na minha família não tem ninguém que é concursado, não tem ninguém. Mas o meu avô, ele trabalhou no escritório de advocacia, trabalhou com pessoas dessa área jurídica, então ele meio que mesmo eu novinha, ele já falava alguma coisa sobre isso, de concurso e tal. Minha neta vai ser juiz, minha neta vai ser procuradora e tal. Então, ele foi um grande incentivo, tanto financeiramente quanto de estímulo. E aí, ele e a minha avó foram pra posse. Nossa, foi muito emocionante, gente. Muito, muito mesmo. E eu fui lotada, gente, na quinta vara de Nova Iguaçu. Quinta vara do trabalho de Nova Iguaçu. Eu nunca tinha ido pra Nova Iguaçu. Mas assim, eu comprei roupa, porque, né, roupa pra esse evento, trabalhar numa vara do trabalho, comprei roupa, botei um salto e fui pra Nova Iguaçu. Não sabia como chegar lá. Gente, 3 horas de ônibus pra ir. Cheguei lá atrasada, obviamente, e me colocaram pra procurar processo, pra guardar processo, juntar petição, entendeu? Atender advogado no balcão. Durante quase 2 anos, a minha função lá era basicamente burocrática, nada técnica, entende? Não precisei usar conhecimentos jurídicos para fazer o que eu faço lá no primeiro ano e meio, mais ou menos, que eu estive lá. Então, meio que foi um banho de água fria, mas é assim mesmo. Eu aprendi muito também fazendo o que eu fazia lá. O ambiente era um ambiente de trabalho maravilhoso, com pessoas maravilhosas, que eu fui abençoada nisso. Mas a questão era o trajeto, que cansava muito, assim. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E naquela época
Eu pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar, parte do trajeto em pé, no calor, porque os ônibus não tinham ar-condicionado, não tinha BRT na época. Inclusive, estava começando a implantar o BRT, então em parte do percurso era um trânsito horrível. Eu lembro de um dia que eu voltei para casa chorando horrores, não aguentando mais, gente. Assim, eu tava muito cansada do trajeto, porque eu ficava em pé, suando, engarrafamentos que não terminavam mais. E assim, eu pedia a Deus, assim, ai meu Deus, eu não quero mais, assim. Eu gostava do lugar lá, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse, algo que eu pudesse fazer mais próximo de casa. E aí, gente, o que aconteceu? Um juiz, por indicação de um colega de trabalho, um juiz me chamou para ser assistente dele. E eu já estava formada, porque quando eu entrei no tribunal, eu estava no 5º período da faculdade. Então, 2 anos depois, eu já estava formada, eu tinha acabado de me formar, e para ser assistente do juiz, precisava ter graduação em Direito. Não precisava ser analista, ter um cargo de nível superior. Eu era técnica judiciária, cargo de nível médio, porque quando eu passei, eu estava ainda na faculdade, eu não tinha me formado ainda. Mas precisava ser graduada, e eu já tinha acabado de me graduar, e aí eu comecei a ser assistente dele e trabalhar de casa. Gente, eu fui do 8 pro 80. Gastava 4 horas de trajeto por dia. Eu comecei a trabalhar de casa. E qual era a minha função? Fazer minutas de sentença. Assim, como assistente, eu fazia minutas de sentença, e aí ele ia corrigir. Então, esse é o meu trabalho, na verdade, até hoje. E até hoje eu estou com o mesmo juiz e trabalhando de casa preponderantemente. Hoje em dia eu estou lotada no Rio de Janeiro, não mais em Nova Iguaçu. Então, 1, 2 vezes no mês eu vou para a vara. Mas o meu trabalho é preponderantemente de casa, porque é um trabalho mais técnico, que demanda de conhecimento jurídico, demanda do que eu estudei para fazer, né, gente? Que eu queria fazer, que é trabalhar exatamente na minha área, na atividade fim do tribunal. Sendo que, assim, eu queria fazer outros concursos públicos, né? Eu nunca quis parar ali. E sempre me falavam assim, servidora pública vai se acomodar, servidora pública não faz nada. Minha mãe falava isso pra mim porque tinha essa mentalidade, eu acho que naquela época, e que, primeiro, o concurso público é muito difícil, é quase impossível. Minha mãe falava isso pra mim, pra vocês verem que eu não escutava ela, não escutava. E também que servidora pública não faz nada, servidor público não faz nada, e aí foi tudo ao contrário. Eu me motivei ainda mais a fazer outros concursos públicos estando lá dentro, e eu vi que a gente trabalha muito, pelo menos lá, pelo menos no TRT aqui do Rio de Janeiro, a gente trabalha muito, tem muito trabalho a ser feito. Então são pessoas, em regra, bem comprometidas com isso. E então foi tudo ao contrário do que me falavam, do que é o pensamento comum aí do povo. Então eu estava motivada a fazer outros concursos, eu queria fazer algum concurso de nível superior. E na época ia ter o próximo concurso do tribunal, mesmo que eu fiz, mas ia ter outro. Foi em 2018. E eu resolvi estudar para esse outro concurso agora, para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Então eu comecei a estudar para o segundo concurso, o concurso seguinte do TRT, para esse cargo, usando a mesma metodologia, a mesma forma de estudo do meu primeiro concurso, que era conteúdo, revisão e aplicação com simulados e questões. Estudava durante a semana, trabalhava durante o dia, começava a estudar por volta de 7, 7h30, ficava até as 11 estudando durante a semana. Já era casada, mas não tinha filho, e no final de semana o mesmo esquema, sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã. Fiz a prova, não fui tão bem quanto tinha sido, né, quando eu fiz a de técnico, porém eu fui muito bem também. Porque de 60 questões eu errei 5 questões. Fiquei classificada em 68ª colocação, 68º lugar, foi a minha classificação, sendo o que aconteceu. Não fiquei dentro do número de vagas,
Então, eu não fui chamada em primeira convocação, mas mesmo assim, eu tava almejando ser chamada porque eu comparei com a quantidade de analistas que chamaram do concurso anterior, que foi assim, quase 200 ou mais, não me lembro. E então, pô, fui em 68, então deve chamar mais ou menos nessa faixa. Sendo que veio a pandemia. Com a pandemia, entre 2020 e 2023, chamaram muito poucas pessoas, muito poucas pessoas. E o concurso foi prorrogado por mais 2 anos. Então foram 6 anos de concurso. Foi prorrogado até agosto de 2024. Esse concurso foi prorrogado por conta da pandemia. E aí, quando voltaram a chamar, que foi em abril de 2023, eu fui chamada. Aí eu fui chamada, fui nomeada, tomei posse em maio de 2023, há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo assim, né, comparando com o primeiro concurso. Tem 2 anos, tem um pouco menos de 2 anos, então fui chamada. E aí, gente, nada mudou na minha vida, só o meu salário mesmo. Porque eu continuei trabalhando no mesmo lugar, com o mesmo juiz, na mesma função. Nada foi alterado, absolutamente nada. Eu só passei de técnica para analista. Nem o meu código funcional lá no tribunal mudou. É o mesmo código. Só passei mesmo de um cargo para o outro, ganhando um salário superior. Maravilhoso, né, gente? E continuei trabalhando de casa. Então, assim, eu não tenho assim palavras para descrever a minha gratidão por toda essa experiência e que eu passei. Eu fico até emocionada porque assim, é um sonho para muita gente e é super possível, gente, é super possível. É tão possível que eu tô aqui, entendeu? Para falar para vocês que é possível. Basta você ter um estudo focado, estratégico, efetivo. Então eu quero fazer um próximo vídeo para vocês falando especificamente da minha metodologia de estudo, explicando para vocês o que eu fiz passo a passo e o que eu acredito que é eficiente, efetivo para estudos que dê resultados para vocês, que levem a nomeação, que levem a posse, que levem a essa vida que é muito gratificante, que eu amo. Apesar de hoje ter outros objetivos, eu sou muito grata e eu gosto do que eu faço, gente, eu gosto do que eu faço. Mas assim, eu quero fazer várias coisas, né? Eu sou dessas. Quero fazer várias coisas. E uma dessas coisas é compartilhar com vocês esses conhecimentos e poder ajudá-los nessa jornada. Então, se vocês gostam desse assunto, gostaram desse vídeo, estão nessa pegada aí de concurso público ou desejam um cargo público, desejam começar a estudar, me deixem saber, deixem aqui nos comentários, perguntas, sugestões, que eu vou tratar no próximo vídeo. Então é isso, se inscreva no canal para vocês receberem a notificação do próximo vídeo. Beijinhos!